Alô, Rines e alô, Buanas! Como estão vocês, meus destemidos? Eu sou o Henrique e hoje, à noite, aqui na selva, quem não dorme é o leão. Tá? A gente vai pintar a savana de vermelho. Tá? Vamos falar de um filme da década de 90, que na época eu gostei bastante. Mas também, principalmente, de uma história real por trás desse filme. Que essa sim eu quero falar sobre ela. Tá? Deixa eu só me secar aqui porque nós estamos no Quênia e a temperatura beira os 40 graus. Assim, tá quase um dia agradável em São Paulo. Tá? Eu estou falando de um filme de 1996 chamado A Sombra e a Escuridão. Tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar, acredito que já ouviram falar, pelo menos o nome não deve ser estranho para vocês. Se não assistiram na época, provavelmente não assistiram depois. Porque eu vou dizer para vocês, foi bem difícil conseguir assistir esse filme. Um filme que eu me lembrava e queria mostrar para a Bárbara. E fui atrás por todos os meios tradicionais e oficiais. Pedi ajuda aos universitários, né, os meus amigos aí que têm mais conhecimento digital do que eu, porque eu sou meio analógico, né? Eu estou na era do vapor e não tem, tá? Não se acha assim, então a gente conseguiu assistir, tá? Daquele jeitinho. Sombra e Escuridão foi dirigido por um sujeito chamado Stephen Hopkins, tá? Que, entre outros clássicos do cinema, dirigiu, por exemplo, Predador 2, Fred Krueger 5, tá? Perdido no Espaço, aquele maravilhoso filme de ficção científica com o Joey do Friends. Tá? Então, é um diretorzinho de aluguel. E tem no elenco o Val Kilmer, que nessa época estava no auge da popularidade dele, né? Tinha logo saído do Batman e tal. Tem o Michael Douglas, que entrou nessa porque é produtor, está envolvido com a produção do filme, porque na realidade esse papel, o papel que ele faz no filme, foi oferecido para o Sean Connery, para outros. O Sean Connery, tradicionalmente, eu vou falar aqui outras vezes dele, ele é o cara que diz não para os convites. Às vezes ele diz não para as frias, às vezes ele diz sim para as frias. Tá? Mas é o Sean Connery. Tá? E esse filme, então, ele foi baseado num livro chamado The Man-Eaters of Tsavo. Tsavo é a localidade lá do Quênia onde se passa a história. É um livro de 1907 que foi escrito pelo sujeito que participou da história real. Então vamos lá, porque esse filme é baseado na história real. A história é a seguinte... existe um plano, né, tem um projeto em andamento, que é de construir uma ponte no Quênia, uma ponte que é importante para o Império Britânico, tanto logisticamente quanto para mostrar o seu poderio. A gente está em 1898, eu tenho um problema com falar as datas. 1898, tá? E está sendo feita essa construção, usando na mão de obra tanto o povo local lá do Quênia, os quenianos, quanto pessoas trazidas da Índia, indianos. E a obra está atrasada. A obra está atrasada no andamento dela, no cronograma, porque os trabalhadores estão simplesmente sendo devorados. Tem ataque de leão lá. Tá? E numa quantidade, num nível espantoso. E aí é chamado o sujeito, que é o Val Kilmer, né, que é o Patterson, para fazer a coisa andar. Olha, faz o que precisar para isso andar, porque o pessoal lá está fazendo corpo mole. Tá? Isso é dito por um personagem completamente abjeto, que é vivido pelo Tom Wilkinson, que é um tiozinho boa praça, assim, que para mim ele é um cara legal. Só que nesse filme ele é um cara completamente escroto. Ele não tem uma fala no filme que não seja assim, ó, execrável. Tá? Assim, a pior pessoa que tu imaginar. Tá? E aí, Val Kilmer, que também numa criação assim do roteiro para tornar ele simpático a nós, ele tem o filho dele a caminho, prestes a nascer. Então ele vai lá, assume o desafio, né, de um lugar onde ele nunca foi, para a África. E a gente tem também o personagem vivido pelo Michael Douglas, que é um caçador.
tá? Que vai entrar logo depois da história. O Val Kilmer chega lá nessa localidade de Tsavo, real, claro, e ele se depara mesmo com uma situação assim, fora do controle. Tá todo mundo apavorado, os trabalhadores estão desaparecendo e sendo encontrados semi-devorados, né? Pô, imagina a carnificina que está acontecendo lá. E ele já chega como senhor da situação, tá? Ele é o salvador europeu, né? Não, deixa comigo, tá? Deixa a parada comigo aqui, ó. E ele, eu acho que no primeiro dia, ou no segundo, tal, ele monta uma campana lá em cima de uma árvore e mata o leão. E aí a festa na floresta, né? E todo mundo lá, bah, alegria e tal, vamos voltar aos trabalhos. Beleza, vamos lá. Vamos em frente que a gente tem uma ponte para terminar. Só que o troço começa a acontecer de novo e de uma forma mais pior ainda. Cara, fugiu do controle. Aí, de repente, aparece o Michael Douglas, que é um caçador, que é americano, porque este filme é americano, e normalmente, né, tem que meter um personagemzinho ali, né, da pátria ali para atrair o público local. O Michael Douglas é um caçador, né, que chega também lá apavorando, tá? Tem várias peripécias que envolvem os leões, eles descobrem que são 2 leões, tá, que caçam juntos, que é uma coisa completamente atípica para os leões. Os leões, eles atuam de uma forma são muito sagazes, tá? O que leva a todos os trabalhadores, os nativos, o pessoal do local, a dar no pé. Tá? Deixa só o Val Kilmer e o Michael Douglas. Coincidentemente, os dois salvadores, né, americano e europeu, que tem um superpoder muito particular, os dois. Eles deixam todo mundo à volta deles burros, covardes e supersticiosos, tá? Todo mundo à volta deles, ó. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? E eles mantêm a fleuma e eles vão até o fim e eles resolvem a parada, tá? Eu sei que eles conseguem resolver. Ao final tem uma cena muito linda da ponte terminada, tal. Quando tu não tá mais nem aí pra tal da ponte, tu já tá com raiva de todo mundo, porque os personagens eu acho que são muito mal escritos. Tu não simpatiza com o Val Kilmer, que deveria ser o herói da história, tu não simpatiza com o Michael Douglas, porque ele chega lá apavorando e meio que assim, ele é um dos locais. Os caras já conhecem ele é o rei da cocada, já se mete num ritual deles lá, metendo a banca, tá? O Tom Wilkinson, como eu falei, é o mandante lá, o chefe da história. Ele é nojento, ele é asqueroso. Tu torce pros leões, na boa, tu torce pros leões. Porém, as cenas dos ataques dos leões, os efeitos práticos, né, a gente está falando 96, assim, são muito legais. Vale por isso, vale pelos, cara, vale pelo ataque dos leões, pelos ataques dos leões, tá? Esse é o filme A Sombra e a Escuridão, que eu, quando assisti em 96, achei legal pra caramba, agora nem tanto. Agora vamos para a parte interessante. Essa história, ela é melhor na vida real. Tá? Eu tava louco para contar essa história para vocês, pelo seguinte, 1898, vamos retomar tudo de novo, vamos zerar. Tá? O filme é uma coisa. 1898, na localidade do Rio Tsavo, no Quênia, sim, está sendo construída uma ponte por pessoas da localidade e por pessoas trazidas da Índia para fazer esse trabalho. Um sujeito chamado Coronel Patterson, tá, vai para lá para resolver porque a obra está atrasada. O personagem do Michael Douglas foi completamente criado para o filme. Quem resolve mesmo é o Patterson, sozinho. Bom, ele chega lá e ele se depara com uma situação que há meses as pessoas estão sendo devoradas por leões. Tá beirando desespero a situação. Tá? E aí o que esse cara faz? Ele começa a montar campana. Cara, só que assim, ó, os leões, eles são diabólicos. É inacreditável o que esses bichos estavam fazendo. Tá? Tem uma surpresinha no final. Então segure um pouco que tem uma coisa meio inesperada. Assim. Cara, e assim,
Estima-se em torno de 135 pessoas mortas por uma dupla de leões, tá? Ao longo de uns 9 meses, mais ou menos. E aí o Patterson chega lá, se depara com a situação e tenta montar armadilhas. Tá? Eles fazem umas cercas assim, de um jeito deles lá, que é para afastar os animais. Cara, os bichos pulam por cima, eles passam por baixo. Imagina gato. Gato passa por qualquer fresta que quer, né? É isso aí. Eles tocam fogo na savana, os bichos que, ó, nem aí. Eles têm um hospital lá pros trabalhadores. Daquele estilo antigo, de tenda, né? E eles fazem um segundo hospital e deixam o primeiro para atrair os animais. Enchem de sangue, né? E fazem o outro. Então esse aqui é o fake e ficam ali. Né? Os bichos dão a volta e vão pro outro, cara, onde tem gente, e fazem a festa. Tá? Eles conseguem num momento, eu acho que prender a tocaiá. O leão que é preso, ele ruge tão alto que deixa um dos caras surdo. Tá tudo no livro do cara. Quer saber? Eu acho que é um pouquinho história de pescador ou de caçador. Mas, publique-se a lenda. Meu, Patterson no fim consegue finalmente atirar num deles. Tá? Esse leão ferido volta na noite seguinte para caçar ele. Tá? E aí é quando ele consegue abater o primeiro animal. O segundo animal, ele tem que dar 9 tiros. Tá? Em mais de uma ocasião, né? 9 no total, para derrubar o bicho. E também diz ele que até o último segundo o leão estava subindo na árvore para pegar ele. Tá? Acredite no que quiser. Tá? Hoje os leões, né, a sombra e a escuridão, podem ser visitados no Museu Field, em Chicago. Tá? Os leões estão empalhados, taxidermizados lá. Né? São leões enormes. Um deles precisou 8 pessoas para carregar a carcaça dele quando foi abatido. E tem uma característica muito interessante nesses bichos, que aí vem a surpresinha. Nessa localidade lá da África, os leões eles têm uma taxa muito alta de testosterona. Os homens vão se lembrar que é uma das coisas que faz a gente ficar calvo. Então os leões de lá, eles não têm juba. Tá? A gente olha os leões do filme, aquela juba majestosa, tal, né? Monárquica. Os leões de verdade, tu vai pesquisar, né? Os leões de Tsavo são os bichos sem juba, parece fêmea. Tá? Mas eram 2 leões machos. Tá? Então essa história é fantástica. Fantástica para nós que não veramos jantar de leão. Né? Não terminou bem nem para as pessoas, né, os trabalhadores, nem para os leões. Mas é aquilo, né, cara? Caçar ou ser caçado depende da perspectiva, né? Se tu tá na frente ou se tu tá atrás. Tá? Vamos falar do bazar, então, aproveitando. A gente falou de uma história de animais que hoje são ameaçados, né, da África. E o conto 20 mil libras por um dodô fala de um animal que foi caçado à extinção, o dodô, e de uma expedição à África para tentar resgatar os últimos. Na Amazon, link abaixo do vídeo. Vamos lembrar também do canal da Bá, os livros e filmes da Bá com histórias de terror, e eu vou deixar vocês com a sabedoria de um filme com leões mais simpáticos. Uma frase que todos lembram, que diz Hakuna Matata. Até logo mais, manas!